sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. No vídeo de hoje, gente, eu vou falar, e não tem como não falar sobre isso, né? Sobre o que aconteceu com os Yanomamis. Aí vocês vão dizer, mas de novo vai fugir da arte, vai fugir da temática do canal, que é a arte, que não sei o quê. E aí para eu responder diferente, porque eu já respondi isso várias vezes em vários vídeos que eu fiz, eu vou citar dois artistas que falaram muito bem sobre isso. O primeiro deles é um artista estadunidense, mas ele é afro-americano, é o Melvin Edwards. O Melvin Edwards é um artista que nasceu no sul dos Estados Unidos, né? Nasceu em Houston, e viveu a infância dele na casa da avó, que era numa comunidade de afrodescendentes. Um artista negro, uma comunidade de afrodescendentes, e a gente sabe que determinados lugares dos Estados Unidos são muito mais racistas do que outros, mas enfim. E o Melvin Edwards, ele nasceu em 1937 e está vivo até hoje, então já é um senhor, né? E ele, numa certa ocasião, as obras dele, só para vocês terem uma ideia, as obras dele são muito pesadas, elas são densas. Ele faz muitas esculturas com pedaços de metal, correntes, ganchos. A obra dele é muito pesada no ponto de vista, inclusive, material, né? Materiais pesados, a maneira como ele organiza as esculturas, né? E esses materiais torna a escultura densa e pesada. E um dia perguntaram para ele por que ele fazia obras tão pesadas, tão densas e tal. E ele deu uma resposta mais ou menos assim, eu não vou lembrar, né, de cor, literalmente, o que ele disse, mas ele disse algo mais ou menos assim. Eu gostaria muito de poder falar sobre flores, sobre árvores, sobre pássaros na minha arte. Mas a minha realidade não deixa. A minha realidade e a realidade ao meu entorno não deixa que eu faça isso. Então, para vocês entenderem que o posicionamento dele era isso, ele não podia, né, fazer com que a arte dele não expressasse os horrores da situação dos afro-americanos. E o segundo artista que eu vou citar é um artista que, imagina, eu já dei aula sobre ele na universidade, é um artista que eu realmente tenho uma admiração enorme por ele, acho a obra dele fantástica, que é o Leon Ferrari. O Leon Ferrari, o artista argentino Leon Ferrari, nascido em 1920 e que morreu em 2013. Né? Ele morreu já há 10 anos, mas morreu com quase 100 anos de idade. E eu dava uma aula sobre o Leon Ferrari, porque assim, o Leon Ferrari ele tem obras maravilhosas, ele tem obras, é muito engraçado, porque ele deu uma entrevista, acho que 2 anos antes de morrer, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Por quê? Porque ele viveu muitos anos no Brasil, ele era argentino, mas ele viveu exilado no Brasil, fugindo da ditadura argentina. Né? E para vocês terem uma ideia, ele teve uma exposição na Fundação Iberê Camargo de Porto Alegre, e é uma exposição que foi marcada pelo agente dele sem o conhecimento dele. E ele não foi a essa exposição. E aí, nessa entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, perguntaram para ele por que ele não foi à exposição, à própria exposição. Se Buenos Aires era tão perto de Porto Alegre, né? Ele falou que ele não iria num lugar que homenageava um artista que trabalhou para a ditadura. Que seria incoerente, porque ele fugiu da ditadura argentina, e seria incoerente da parte dele ir a um lugar que homenageava, né, Iberê Camargo, a Fundação Iberê Camargo, a exposição era na Fundação Iberê Camargo, que homenageava um artista que trabalhou para a ditadura militar do Brasil. Então ele tinha respostas bem contundentes. Ele disse isso, gente, com mais de 90 anos de idade, só para vocês terem uma ideia, né? E aí, ele, nessa mesma entrevista, disse 2 coisas que eu acho fantásticas. A primeira, assim, muitas pessoas, o repórter perguntou para ele, muitas pessoas dizem que o que você faz não é arte e tal.
E aí ele falou, uma vez o crítico me disse que não era arte, eu falei para ele, bom, se você provar que não é arte, pode chamar de outra coisa, não tem problema para mim, né? Eu não tenho problema. Eu não quero eu não faço questão que chamem de arte o que eu faço, né? E aí o repórter perguntou outras coisas, e aí ele perguntou, né, por que ele fazia arte, não sei o que, tal. E ele falou que ele pensava num mundo onde todas as pessoas pudessem comer, ter educação, ter saúde e tudo mais. E aí ele falou uma frase que para mim é muito emblemática. Ele falou que a gente vive num mundo onde há, entre os que comem e os que não comem, uma barreira policial. Então vejam, eu falei tudo isso para justificar uma coisa muito simples, né? Isso é um canal de arte, mas a gente não pode deixar de falar das coisas sérias que estão acontecendo no país e no mundo. Então eu vou falar dos Yanomamis, gente. Eu vou começar falando uma palavra que muita gente falou, e tem gente que está dizendo que não pode, que não é. Genocídio. O que está acontecendo em Roraima é um genocídio. E o que é pior? Um genocídio anunciado. Né? Anunciado aos quatro ventos por muito tempo. Não vamos esquecer, eu não vou mostrar nenhuma das imagens aqui, tá, gente? Eu acho que todo mundo já viu muito as imagens dos Yanomamis, das crianças, dos adultos, dos velhos, da situação absurda, né, deplorável daquelas pessoas. Então eu não vou mostrar imagens, porque eu acho que já tá bom de ver imagens. Então eu vou falar tudo sem mostrar as imagens, tá? Porque eu acho que as imagens já são muito conhecidas. A gente não pode esquecer que há muitos anos, quando ainda era um deputado federal do Baixo Clero, o Bolsonaro falou a seguinte frase. Mais ou menos, tá? Também não vou reproduzir literalmente porque não lembro. Mas ele falou algo assim. A cavalaria norte-americana fez bem porque exterminou os índios de lá. As nossas forças armadas não fizeram o serviço direito, porque se eles tivessem eliminados daqui, a gente não teria esse problema hoje. Ele falou isso. Né? Isso rodou o mundo já isso. E ele era um deputado federal. E não foi caçado. A gente fala tanto que ele devia ter saído preso do plenário quando no golpe, né, no dia do impeachment da presidenta Dilma, ele fez homenagem ao coronel Brilhante Ustra. Mas ele não devia nem ter tido a oportunidade de votar. Ele já devia ter sido caçado antes. Um deputado que fala uma coisa dessa tem que ser caçado. Né? Um deputado federal que fala isso que ele falou tem que ser caçado. Durante a campanha, em 2018, ele falou que ele não ia demarcar nenhum centímetro de terra indígena. Isso foi promessa de campanha dele. Então, assim, um genocídio mais do que anunciado. Não adianta virem dizer, a Damares Alves soltando mensagem no Twitter, dizendo que não era bem assim, que não era nada com ela. Tá aí, tá tudo também às claras. As investigações começaram e já começaram a descobrir coisas, né? Já descobriram que foram enviados mais de 21 ofícios para o governo federal a respeito da situação dos Yanomamis. Já descobriram um documento da Damares, né, do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, da Família, enfim, aquele ministério horrendo lá, comandado por essa horrenda da Damares, onde a Damares enviou um ofício para a presidência da República solicitando que não fossem levadas UTIs, material de limpeza para as aldeias indígenas. Ela solicitou isso para o governo federal, que não fossem levados. Então, assim, a gente não tem como dizer diferente. O que está acontecendo com os Yanomamis em Roraima é um genocídio anunciado. E aí eu fico me perguntando coisas que um monte de gente está se perguntando aí nas redes sociais. Primeira coisa, a imprensa. A
A imprensa, a grande imprensa, vai falar o que sobre isso? A grande imprensa está falando, está fazendo, né? Mas eu não vi, por exemplo, a imprensa falar em genocídio. Ainda. Eu não vi. Pode ser que fale. Eu não vi a imprensa falar em crime. Né? Foi um descaso do governo Bolsonaro. Enfim, a imprensa pode estar falando uma série de coisas, mas ela não está dando a cobertura que isso merece e que isso precisa, né? É um genocídio anunciado. Se foram enviados durante todos os anos do governo Bolsonaro 21 ofícios, a imprensa não teve acesso a nenhum deles? A imprensa realmente não sabia do que estava acontecendo em Roraima? Será? É muito difícil de acreditar. É muito difícil de acreditar. Então, eu não vou acusar a imprensa de conivência, tá? Mas eu vou acusar no mínimo de um deixa pra lá. Sabe assim, aquele olhar mais consciencioso sobre, não, mais condescendente, deixa pra lá. Então, a imprensa, a primeira coisa, né? Então, a gente precisa, a imprensa precisa martelar isso, né? Martelar. O que aconteceu em Roraima, o que está acontecendo em Roraima, é um genocídio anunciado. Não tem outra coisa para dizer, né? E também o mercado. Cadê o mercado agora? Cadê a bolsa caindo, dólar estourando? Cadê o mercado? O mercado está tranquilo com relação a isso, né? Nós tivemos uma política de genocídio, uma política de morte de uma população, de uma parte da população brasileira, né, de uma parte significativa da população brasileira, significativa culturalmente, significativa enquanto pessoas, enquanto grupo social que ajudou a construir esse país. Então, assim, um grupo social extremamente importante está sendo assassinado. E o mercado está tranquilinho. Né? Não houve nenhum tipo de... Né? A Faria Lima não soltou nenhuma nota, a Fiesp não soltou nenhuma nota, ninguém soltou nenhuma nota, a Febraban não soltou nenhuma nota, quer dizer, nenhuma entidade do mercado, que já é uma entidade em si, né? Nenhuma das instituições que pertencem a essa coisa chamada mercado se manifestou, porque para eles está tudo certo. Está tudo certo mesmo. Desde que não se distribua a renda, está tudo certo. Então assim, gente, não tem. A gente precisa parar de fazer firula com as palavras, de tentar construir discursinhos condescendentes. A gente está vivendo um momento no país e a gente está descobrindo... Eu tava conversando com a minha companheira esses dias. Parece que o governo Lula já começou faz uns 10 anos, né? Porque é tanta coisa que ele tá tendo que lutar contra. Mas ele só tem 20 dias. 20 e poucos dias. Então, em 20 e poucos dias, olha o que já aconteceu, o que já se descobriu no país. Caixa 2 no cartão corporativo, gastos horrendos no cartão corporativo, enfim, tentativa de golpe, e a tentativa de golpe tem dedo do ex-presidente também, enfim, né? A minuta lá na casa do ex-ministro da Defesa, enfim, toda a confusão com as Forças Armadas, que o presidente Lula está tendo uma ação extremamente assertiva em relação a isso, né? Porque a gente não pode negar que parte das Forças Armadas estava e ainda está alimentando essa sanha golpista, né? Então, e agora essa coisa horrenda dos Yanomamis, isso em 20 e poucos dias de governo, gente.
Olha que a gente ainda vai descobrir. Por isso que eu falei que eu estava conversando com a minha companheira e falei assim, nossa, eu acho que, sei lá, talvez metade do primeiro governo do Lula, né, metade do governo do presidente Lula agora vai ser para tentar consertar o que foi destruído. Porque tudo foi destruído, gente. Tudo foi destruído. Mas por enquanto, até então, a gente estava falando de destruição de orçamento, de políticas públicas. Agora nós estamos falando de política de extermínio. A gente está falando de política de assassinato. De maneira deliberada, assassinar uma parte da população brasileira. Então, assim, não tem muito o que dizer sobre isso. É só o total repúdio e pedir, exigir, enfim, ir para a rua para que as autoridades, e eu sou uma pessoa que estou confiando mais nas autoridades agora federais, né? Mas que as autoridades investiguem até o fim. E que esse tipo de coisa seja punida, né? O Bolsonaro já devia estar na cadeia. Já devia estar na cadeia. E olha que eu não estou nem falando por causa dos Yanomamis. Então, gente, é isso. É uma política de extermínio. Sabe? Então, Tribunal de Haia, sabe? É isso. Os outros países, ninguém pode dar guarida para esse cara, sabe? E não é só ele, não. A Damares não pode, por exemplo, a gente não pode ter essa mulher no Senado. Essa mulher não pode ser senadora. Nem ela, nem o Mourão. O Mourão era o vice-presidente da República, ele era o responsável pela Amazônia. A Damares era ministra dos Direitos Humanos. Esse povo não pode ter cargo público. Essas pessoas não podem ter um cargo de poder no Brasil depois dessa política de extermínio que eles implantaram no país. Então, acabou, não tem mais meias palavras. Bom, é isso, eu não vou ficar aqui me repetindo, né? Eu já sou acusado aqui pela minha companheira de repetir demais as coisas, então não vou ficar me repetindo. Quero saber o que cada um de vocês e o que cada um de vocês acha disso. Coloquem aí nos comentários, curtam o vídeo, compartilhem. Se inscrevam no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. Vamos lá atingir a nossa meta de 1000 inscritos até o meio do ano, tá, gente? Visitem nosso blog, nossas redes sociais e quem quiser e puder colaborar com a nossa campanha do Apoia-se, tá bom? O link da campanha tá aí na descrição do vídeo. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.